Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Entendermos o que é fé, o seu significado e importância para nós, irá nos conduzir no caminho da maturidade, do conhecimento do Pai, da sua vontade. Como o autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que é muito conhecido, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, que nós precisamos compreender. Primeiro, fé a gente não faz demonstração, não prova, é como na ciência. O que a gente precisa compreender é que a fé ela é resultante de crermos nas promessas, ou seja, nas palavras proferidas pelo Senhor. À medida que conhecemos essas palavras e andamos segundo essas palavras, nós crescemos na fé. A fé é algo que nós expressamos revelando. Ela vem de Deus, porque é fundamentada naquilo que Ele fala. E ao falar algo, nós cremos nisso. Nós temos a convicção do que foi falado, nós não temos dúvida de que será cumprido, porque foi proferido pelo Senhor. Mas algo fundamental é importante. A fé ela vem de Deus. Nós aceitamos, nós nos submetemos e nós andamos segundo aquilo que são as promessas e aquilo que Deus nos fala. E aí então nós revelamos a nossa fé. Nós demonstramos o crescimento, o amadurecimento pela maneira como nós andamos, pela maneira como nós demonstramos em nossas ações, nas nossas reações, nas nossas palavras, na maneira como nós vivemos, o que nós cremos, aquilo que nós aceitamos, porque Deus falou sobre aquilo. É isso que a gente precisa entender. Não dá para provar, como na ciência. Não dá para provar como um experimento, mas dá para mostrar e demonstrar pela maneira como nós vivemos. Nós aceitamos aquilo que Deus nos fala e nós nos submetemos. Como, por exemplo, a nossa redenção é resultante da graça de Deus e é por meio do que Cristo fez por nós naquela cruz. Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos, com Ele, ressuscitar e viver em novidade de vida, ser um novo ser, uma nova criatura. Que nós recebemos a mente de Cristo, que nós fomos feitos à imagem de Cristo. Isso é o que está nas Escrituras. Creio nisso, isso é fé. E que mais? Quando Pedro escreve que diz que nós fomos capacitados e que nós recebemos tudo o que precisamos para rejeitar as paixões humanas, nós aceitamos isso e passamos a viver segundo essa palavra, rejeitando as obras das trevas, nos despindo da natureza humana, ou seja, não fazendo as mesmas obras segundo a forma de pensar deste mundo, não expressando o egoísmo, não expressando a arrogância, a mentira, andando na justiça, na equidade. É assim que nós demonstramos a nossa fé. Escolhemos viver segundo a vontade de Deus, porque Ele nos libertou para isso. E Ele não só nos libertou, mas nos capacitou e derramou abundantemente da sua graça, do seu amor, ou seja, das suas virtudes em nossas vidas para que nós expressemos. Quando falamos do fruto do Espírito, é algo que recebemos, não porque merecemos, mas a paciência, o amor, a longanimidade, a mansidão. Isto tudo, o domínio próprio, procede de Deus e nos é concedido para andarmos neste mundo como Cristo. Isto é uma promessa, é a palavra, e nós aceitamos por fé. Não temos como provar que recebemos isso, mas temos como demonstrar que recebemos isso, amadurecendo, caminhando para a maturidade, entendendo que não se trata de fazer o que eu desejo, o que eu quero, mas o que seja da vontade de Deus. Como sabemos disso? Pelo que Cristo afirma no jardim, quando ele pede ao Pai que, se fosse possível, que ele passasse aquele cálice, mas ele complementa de imediato, mas seja feita a sua vontade. Submeter à vontade do Pai é o que revela a nossa maturidade, é o que revela a nossa fé. Viver por fé e traduzir a fé é isso, é vivermos de maneira prática segundo aquilo que a palavra afirma. Não porque nós fazemos para alcançar favor de Deus, mas por termos
alcançado esse favor por Ele nos ter abençoado, nos dar tudo o que precisamos, nós andamos segundo o que Ele falamos, não para alcançar, mas para expressar o que já alcançamos, o que recebemos. E precisamos entender que existimos para abençoar, não para ser abençoado. Nós não somos carentes ao ponto de precisar de correr atrás da bênção de Deus. Não é isso, isso é imaturidade. Nós recebemos tudo, nós já fomos abençoados, o que precisamos entender é que existimos para abençoar, para revelar o reino, revelar a vontade do Pai e andar na vontade do Pai. Isso é traduzir fé. Isso é revelar que a convicção que nós temos daquilo que Deus fala. É a certeza das coisas que a gente não pode ver, mas nós andamos segundo o que elas falam e expressamos isso. Por isso a fé não é algo místico, não é algo espiritual, mas é a expressão exata daquilo que Deus fala. Por isso conhecer as Escrituras nos levará à maturidade, mas precisamos ler as Escrituras na dependência do Espírito, sabendo que Ele nos conduz ao entendimento e à vontade de Deus, para não sermos religiosos, mas filhos, expressando a glória do Pai, glorificando o seu nome por meio de nossas vidas. Que a gente possa entender isto e buscar esse conhecimento para andarmos na vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.